O ICMS vai continuar sendo cobrado quando você muda de estado? Acompanhe esse vídeo que eu vou te explicar o que é a ADC 49. Muito vem se discutido desde a instituição, através da Lei Candir, da incidência do ICMS quando você transfere mercadorias entre os estados. Isso eu estou falando quando é o mesmo contribuinte. Então, na verdade, sempre foi muito discutido isso porque não teria muita lógica efetiva você cobrar o ICMS quando você transfere de um estado para outro sem mudar a propriedade daquele bem. O que isso significa? Se eu pego uma mercadoria em São Paulo e mando ela para Minas, para minha filial, um dos princípios do ICMS, uma das características do imposto ICMS, seria o quê? Ele incide quando existe a diferença, a mudança de propriedade, de proprietário. O M do ICMS seria uma circulação de uma mercadoria e não é simplesmente circular, e sim mudar a questão da propriedade. É verdade. Então, sempre foi discutido em relação a isso, porque de São Paulo para, por exemplo, o exemplo que eu dei de São Paulo para Minas, se eu não estou mudando de propriedade, não estou mudando de dono da mercadoria, teoricamente não era para incidir ICMS. Na verdade, isso vem sendo cobrado há anos. E aí o que acontecia com isso? Isso sempre era muito discutido. Poxa, não tem ICMS, não precisa cobrar ICMS, tal. Entrou-se com uma ação de inconstitucionalidade, que é essa ADC 49 que eu estou falando, no Supremo Tribunal, e instituiu-se que sim, é inconstitucional essa cobrança. O que importa isso aos produtores rurais? Muitas das vezes a gente é questionado. Poxa, eu estou no estado de São Paulo, eu trago gado de fora, de outros estados para cá, para engordar aqui e vender. Eu comprei um adubo aqui, alguma coisa aqui, e vou transferir essa mercadoria para minha outra propriedade que fica no sul, fica no nordeste, fica em outro local. Antigamente era cobrado isso. Tá? Em 2021, o STF virou e falou assim: não, realmente não pode, isso não pode ser cobrado, isso é inconstitucional. O que acontece é que em 2022, em abril de 2022, foi estipulado o quê? É o que a gente chama de modulação, né? Eles pegaram essa ADC 49 e modularam ela. O que eles fizeram? Desde quando isso aí vale? Como é que isso aí vai valer? Porque o estado do Rio Grande do Norte entrou falando assim: legal, mas quando que isso vai valer? Vai valer a partir de agora? E, obviamente, os estados queriam que isso começasse daqui a um tempo. Uma, para se organizar, né, a questão do erário público, a questão da grana que entrava para os estados dessas operações, e outra, para até tirar a possibilidade de discussão judicial sobre o passado. Então, quando entra um novo entendimento, sempre é questionado. Poxa, como isso vai funcionar e desde quando isso vai funcionar? E acontece que em abril deste ano, o STF estipulou que isso vai valer a partir de janeiro do ano que vem. Então, a partir de janeiro de 24, que vai começar a valer. Outra coisa que foi feita nessa modulação foi uma questão seguinte. Dentro dessa modulação, foi prevista a possibilidade se os estados não legislarem sobre, até dezembro deste ano, certo? De 23, se os estados não legislarem, as empresas vão ter a possibilidade de transferir crédito entre as filiais. Então você pode pegar um crédito de um determinado estado e transferir para sua filial que está em outro estado. Qual que é o detalhe? O STF virou e falou assim: se isso não for legislado através do convênio do CONFAS entre os estados até dezembro desse ano, ou os próprios estados com legislação interna, vai valer o entendimento que isso vai ser possível e ponto final. Tá nervoso, tá? Então, a gente vai acompanhar como os estados vão se colocar a respeito disso. Isso que eu estou falando vale muito para as empresas, né, do setor agro, mas essa questão de pagamento entre os estados, isso é muito importante para os produtores rurais, principalmente no questionamento e transferência de gado, entre as coisas. Tá? Não pagando ICMS, obviamente você não vai ter direito ao crédito disso, porque você não vai pagar. Mas isso, no final das contas, foi uma notícia boa para os produtores rurais, que vai diminuir o custo operacional quando faz esse tipo de operação. Tá bom, pessoal? Sabendo de algumas mudanças, sabendo de alguma diferença, alguma coisa envolto disso até o final desse ano, você pode ter certeza que a gente volta aqui no canal e comenta mais sobre isso.